Oi, tudo bom? Dando continuidade aos vídeos relativos ao Revit, esse sendo o terceiro, hoje eu vou construir uma parede. Aí pensando assim, pode até achar que é uma coisa simples, né? Que geralmente quem faz muito desenho e já fez desenhos no AutoCAD, a gente imagina a parede feita no AutoCAD, onde nós usávamos o comando Line ou o comando Offset, e aí faríamos duas linhas separadas por mais ou menos 15 centímetros, que é a média das paredes que nós projetamos e é a média do tamanho médio de uma parede. Mas sem o restante dos materiais, mas falando de uma maneira genérica, seria 15 centímetros. Mas no Revit é diferente. Como eu tenho falado aqui desde o início, o Revit está muito próximo da realidade. E uma das coisas que o Revit faz, mais para frente, eu vou fazer isso aqui também, são as nossas tabelas de quantitativos. Quantidade de material, tamanho, metragem, volume. E para que eu tenha essas informações de maneira eficiente e de maneira completa, eu preciso desenhar a parede de maneira completa. Ou seja, além de colocar as duas linhas, né, que eram no AutoCAD são linhas, elas faziam mais uma representação da parede. Nesse caso, nós vamos criar as camadas da parede. Emboço, chapisco, alvenaria, pintura, massa, cerâmica, porcelanato, tudo que a parede possuir, nós vamos construir aqui nesse desenho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente falar do desenho. Esse desenho é o desenho que eu coloquei, que eu fiz no último vídeo, né? Eu peguei um arquivo do AutoCAD, um arquivo meu do AutoCAD, passei ele aqui para o Revit, e esse desenho, ele agora está aqui no fundo do meu nível 1 para que eu possa desenhar por cima dele. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma sala, uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro e um quarto. Observe que todas as ventilações estão para o lado direito, uma janela grande, sem vidro, sem nada, que atende a cozinha e área de serviço, uma janela do banheiro e a janela do quarto. Por que eu estou falando isso? Porque para definir as paredes, isso é importantíssimo. Eu não posso chamar essa parede, por exemplo, aqui, de parede sala. Simplesmente. Por quê? Porque essa parede também possui materiais da cozinha. Se eu chamo essa parede de parede sala e vou desenhando, faço, por exemplo, uma parede sala e passo ela por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, olha quanto material eu vou perder. Ou seja, a localização exata do material. Se eu chamar uma parede de parede sala, eu entendo que está na sala. Mas essa parede aqui, ela tem material da sala e material da cozinha. Essa parede tem material da sala e material da área externa. Material da sala da área externa, material da sala e área externa, que é o corredor, mas eu vou chamar de sala, né? Material da sala e do quarto, material da sala e do banheiro, material da sala e da cozinha. Observem que eu falando assim, eu já falei várias paredes diferentes. Ou seja, eu falei parede, sala, cozinha, parede, sala, externo, parede, sala, externo, parede, sala, externo, parede, sala, banheiro, sala, quarto, parede, sala, banheiro. Ou seja, eu acabei de definir aqui 1, 2, 3, 4 paredes diferentes. E essas 4 paredes diferentes, elas têm que ser produzidas e postas no lugar correto. Vou dar um outro exemplo. Parede, banheiro, quarto. Parede, banheiro, área de serviço. Parede, área de serviço, cozinha, que eu posso definir se é mais de um ou mais do outro, área externa. Porque mesmo eu tendo essa abertura aqui, existe parede em cima e existe parede embaixo. Então isso tudo é um conjunto de uma parede. E diferente do que a gente faz também no AutoCAD, eu faço a parede inteira. Eu não faço o corte da porta. As aberturas são vistas depois. Primeiro eu faço a parede, depois eu começo a colocar as aberturas. Só se for uma abertura que é realmente um buraco, onde não tenha nada, não tenha caixonete, não tenha porta, não tem absolutamente nada. Aí realmente a gente faz um buraco. Mas como isso não acontece
sempre tem um acabamento, a gente faz a parede inteira e depois a gente altera os elementos, tá bom? Então vamos lá, então vamos trabalhar nisso daqui. Vou começar a fazer essa parede. Como eu faço para iniciar uma parede? Nesse vídeo eu vou fazer uma parede só. Depois eu faço as outras. Eu vou fazer bem devagar, bem detalhado, uma parede e depois eu passo para outras paredes, tá bom? Porque tem paredes com outras peculiaridades. Tem parede com cerâmica, tem parede com pastilha, tem parede que eu posso fazer divisão, metade um material, metade outro material. Então vamos nos concentrar em uma parede hoje. Então vamos lá. Como é que eu faço para desenhar uma parede? Eu venho em arquitetura, eu venho em parede e clico aqui, ó. Ou, em vez de fazer isso tudo, eu posso clicar aqui no meu teclado WA, de wall, que esse é o atalho de parede. Ó, acabou de ir. Quando eu cliquei parede, olha o que aconteceu. Quando eu fiz aqui no atalho, no teclado, ele veio para modificar, colocar. Por quê? Porque ele já está pronto para eu colocar uma parede. De quanto? 3 metros de altura. Que parede? Parede genérica 200 milímetros, que é a parede que já está aqui gravada. Por que essa parede está aqui? Porque o Revit ele vem com várias paredes. Genérica 140 alvenaria, interior 79 milímetros divisória, exterior tijolo sobre bloco, exterior bloco tijolo no bloco, ou seja, tem vários tipos de paredes diferentes. Eu não gosto de usar essas paredes. Eu gosto de pegar uma parede normal, como essa, genérica 200, ou seja, que tem pouquíssimo material, cliquei nela de novo, para ela aparecer aqui de novo, e mudar as características dela. É a melhor maneira de se fazer. Por quê? Porque assim você tem segurança quanto à parede que você está fazendo. Então vamos fazer dessa maneira. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Ela está aqui. Agora eu vou começar a mudar as paredes com as características que eu quero. Ou seja, colocar as camadas e colocar todas as características. Vamos lá. Primeira coisa. Eu venho aqui em editar tipo. Parede básica, genérica, 200 milímetros, está aqui. Não tem problema estar com 200 milímetros, por quê? Porque eu já mudei a unidade no último vídeo. Se eu der ESC aqui e sair, ó, vou dar a ESC, vou clicar aqui na unidade, que é o UN, ó, no teclado. UN, ó, tá em metros, então tá perfeito. Então vou voltar, ó, parede de novo, continua na mesma, e eu vou desenhar, deixa 200 milímetros que são o nome dela. As características eu vou mudar depois. Eu venho aqui, ó, novas paredes, eu venho aqui, editar tipo. Editar tipo. Aparece esse quadro aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, se eu quiser usar essa parede, eu não modifico nada aqui, eu só modifico as características que está aqui em editar. Nesse caso, eu não quero essa parede, eu não quero usar esse bloco, eu quero ter meu próprio bloco de parede. Eu quero ter minha parede. Então o que eu faço? Eu vou duplicar a parede. Tá vendo aqui o tipo, ó? Genérico 200 milímetros, eu vou duplicar ele. Vou vir aqui, ó, duplicar. E aí agora eu vou colocar o nome que eu quero. Lembra que é aquela parede ali entre a sala e a cozinha que eu vou criar agora? Então eu vou, olha o nome que eu vou dar, ó. Parede, sala, X, cozinha. Por quê? É uma parede que está onde? Entre a sala e a cozinha, e que tem quantos centímetros? 15 centímetros. 15 centímetros é o tamanho final dela? Não. É sem o material, sem cerâmica, sem porcelanato, sem pintura, sem massa, sem nada. E eu gosto de colocar assim para eu saber como está a parte de estrutura da parede, qual o tamanho dessa estrutura de parede. Mais para frente, até mesmo nesse desenho, ela já vai dar característica nova quando colocar os materiais. Essa parede, por exemplo, pode ter 17 centímetros, 18, 19, 20, dependendo do material que eu colocar. E quando eu fizer as tabelas no final, também vão aparecer essas informações. Então, nesse caso, olha o que eu vou fazer. Ó. Dou OK e aqui em cima mudou. Ou seja, isso daqui já é outra parede. Aquela parede ficou para lá. Eu não estou usando ela, agora estou criando uma parede minha. E por que eu fiz isso? Porque eu quero ter as minhas características que eu vou mexer agora. Como eu faço isso? Eu venho aqui agora em editar, ó.
Parede, sala, cozinha, 15 centímetros. Eu vou editar essa parede. Editar. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, ela está aqui, eu vou editar ela. Como eu faço para editar essa parede? Colocar as camadas, colocar as dimensões. Primeira coisa, eu gosto de vir aqui, ó, visualizar e mostrar a parede crua, sem nada. Ou seja, aquela mesma parede genérica 200mm está aqui, sem material nenhum. Eu que vou adicionar esses materiais agora. Como é que eu faço isso? Colocando camadas. Observe que eu tenho aqui 3 camadas, né? Na verdade, aqui só tem uma camada, que é essa de estrutura. Esse limite do núcleo, se fosse em inglês, estaria escrito core boundary. Ele são camadas que têm que ficar ao lado do que é a estrutura da edificação da parede. Então, por exemplo, se essa daqui é a estrutura da parede, tem que ter um limite do núcleo aqui, tem que ter um limite do núcleo aqui. Tanto que essa dimensão aqui, ó, essa espessura não muda deles, sempre continua com 0. Mas a espessura da estrutura muda. Tá bom? Então a estrutura eu tenho, já está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar outras camadas. E observe, por que eu coloquei aqui visualizar? Porque eu quero mexer aqui e mexer aqui. Enquanto eu estiver criando camada, nada vai mudar, porque eu não estou mudando as características, só estou criando camada. Agora, quando eu começar a atribuir essas camadas características, isso aqui começa a mudar e começa a ter a cara da parede cortada de cima que eu quero ter lá no meu desenho, tá? E as camadas que eu preciso ter no meu projeto do Revit, de parede, uma parede real, né? Então vamos lá, não só 2 linhas, né? Então vamos começar. Como é que eu faço para inserir camadas? Aqui, ó, inserir. Então, ó, inserir 1, inserir 2, inserir 3, inserir 4, inserir 5, inserir 6 camadas. Por que eu inseri isso tudo de camada? Vocês vão ver agora. Inseri um monte de camada. De repente eu posso ter até inserido mais, eu saí apertando o botão. Se eu inserir mais, tem como apagar. Mas vamos trabalhar com elas. A estrutura já está aqui, já tem a dimensão dela. Vem aqui para baixo, tá vendo? A estrutura correta, todas se transformam em estrutura, tá vendo? Mas a estrutura correta é essa camada 8 aqui, ó, tá aqui embaixo. Ó. Ela que tem a espessura que dá essa característica aqui. E o core boundary está aqui. Olha o que eu tenho que fazer. Ó. Eu vou pegar essa camada e vou jogar para cima, em cima do limite do núcleo. Acima. Eu vou pegar essa daqui, também vou jogar acima. E vou pegar essa daqui e vou jogar acima também. E aqui embaixo, eu vou pegar essa, vou jogar para baixo. Vou pegar essa, vou jogar para baixo. E vou pegar essa e vou jogar para baixo. Olha o que aconteceu. Eu tenho a estrutura no meio, que é aquela original, que tem uns 20 centímetros. Eu tenho, observe que lá no nome original dela é 200 milímetros. Aqui já está com 20 centímetros, ou seja, está funcionando a unidade que eu coloquei. 3 camadas para cima do limite do núcleo, 3 camadas para baixo do limite do núcleo. Então, tá certo? Não sei. Vamos começar a colocar as camadas. Vamos começar a pensar aqui quais são as camadas de uma parede. A primeira camada está certa, a estrutura. Que nesse caso é alvenaria. Então, a minha estrutura é a alvenaria, que ela está aqui no meio. O que está errado nisso? A alvenaria não tem 20 centímetros, que é o tijolo, né? O tijolo laranjinho. Aquele tijolo laranja, ele tem 9 centímetros. Quase que eu falo errado aqui. Deu uma travada aqui, que eu quase fui. Eu quase coloquei 14 porque eu estava pensando em bloco. Agora, como eu, em cima da hora, eu pensei, eu coloquei aqui, pensei aqui, 9 centímetros. Então, aquele tijolo laranjinha, ele tem 9 centímetros de lado. Então, ó, em vez de 20, eu vou colocar aqui, ó, espessura, 0,9. Observe quando eu clicar em outro item aqui, o que vai acontecer aqui, ó? Afinou. Agora ele está na espessura da minha alvenaria. O material, não vou mudar agora. Eu vou mudar a função e vou mudar a espessura. Depois eu mudo o material, tá bom? Então, vamos lá. A estrutura já está aqui, 9 centímetros. Depois da alvenaria, qual é o próximo material que nós utilizamos?
Logo depois da alvenaria, né? Logo depois desse limite do núcleo aqui. Chapisco. Por que a gente tem que chapiscar a parede? A gente tem que chapiscar o tijolo para grudar o emboço. Então, antes do emboço, existe o chapisco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma camada de chapisco aqui em cima, que ele é substrato. Ele não é estrutura mais. Estrutura é alvenaria. Agora ele é um substrato. Embaixo também é um substrato. 2 substratos. E aí, nesse substrato de cima, qual é a espessura do chapisco? É metade de 1 centímetro. Porque ele é muito pequeno. Então, se eu colocar 1 centímetro, aqui eu colocaria 1. Como é metade dele, é 0,005. Observe quando mudar, vai aparecer uma camada bem fininha aqui, ó. Ó, ali apareceu. Aqui embaixo é a mesma coisa. 0,005. A soma das duas camadas dá 1 centímetro. Por enquanto, a soma disso daqui está em 10 centímetros. Eu tenho 9 de tijolo, meio centímetro de chapisco em cima e meio centímetro de chapisco embaixo. Para que eu coloquei o chapisco? Para colocar um emboço. Então, eu vou colocar as duas camadas de emboço. Observe que eu estou começando do centro e eu estou me afastando do centro colocando os materiais. De novo, ó, substrato e embaixo substrato. 2 substratos. O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar, ó, em cima, chapisco. Qual a espessura do chapisco? 2,5 cm, em média, né? Tudo que eu estou falando é média. Então vai ser, ó, 0,025. E embaixo, 0,025. Ó. Alvenaria, chapisco, emboço. Alvenaria, chapisco, emboço. A soma disso tudo deu quanto? 15 centímetros. Então, aqueles 15 centímetros que eu chamei de parede, sala, cozinha, 15 centímetros, é isso. O que eu tenho que fazer agora? Por que eu já fiz estrutura, chapisco e emboço? Porque agora eu tenho que definir o material externo. Ou seja, o meu acabamento. Que acabamento? O acabamento da sala e o acabamento da cozinha. Por isso que quando eu coloco o nome, eu coloco 15 centímetros, porque é a parede sem material. Agora, o que vai fazer a parede agora ter 17, 18, 19 ou 20 centímetros é o tipo de material que eu vou usar, que são esses acabamentos externos. Então, eu vou começar... Eu sempre gosto, isso na verdade é uma prática minha, né? Colocar em cima o primeiro nome e embaixo cozinha. Vocês vão ver, na hora que a gente começar a desenhar as paredes, desenhar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, isso faz diferença, isso inverte. Às vezes o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai em cima. Vou ensinar a desinverter quando eu desenho. E não, a camada da cozinha foi para a sala, da sala foi para a cozinha. Como é que eu faço para inverter isso? É só um botão, clicando aqui você resolve. Isso tudo eu vou mostrar. Mas eu sempre gosto de colocar o acabamento 1 em cima. Então, ó, em vez de estrutura, vem aqui, ó, acabamento 1. E lá embaixo, eu tenho acabamento 2. Ó, acabamento 2. Tá vendo? Tem outras camadas, né? Membrana, camada térmica, substrato, acabamento 2. Então, eu tenho os dois acabamentos, acabamento 1 e o acabamento 2. E qual a espessura do meu acabamento 1? O meu acabamento 1, eu estou querendo usar lá na sala, pintura. Se eu estou querendo usar ele na sala como pintura, o que como eu posso dizer, significa pintura? A pintura é a tinta e a massa. Você tem um emboço, você passa a massa, claro que você passa outros materiais, mas na maior parte do tempo você passa a massa, depois você passa a tinta em cima. Isso, a soma da massa com a tinta, ela dá mais ou menos 1 centímetro. Não sai muito disso. Eu poderia pegar aqui e dividir também. Em vez de colocar só um acabamento, eu poderia colocar um acabamento para massa, um outro para tinta, e aí dividir mais ainda. Em vez de 9 camadas, eu teria mais
12, 13 camadas, mas aí já é demais. Eu gosto de juntar as duas coisas. Eu gosto de falar que esse acabamento 1, ele é a massa e a tinta juntas. E na hora que eu vou fazer minha tabela de preços, meu quantitativo, eu junto os dois materiais que eles são juntos, né? Eu preciso emassar e depois pintar. Então faço uma composição de preços e no final eu chego no valor combinado dos dois. Dá para dividir? O que eu estou querendo dizer dá para dividir? Daria para colocar uma camada de massa e uma camada de tinta. Mas é tão pequeno que eu sempre fazendo vários projetos, eu vi que não vale muito a pena. Então eu gosto de juntar isso daqui. E aí o que eu vou fazer? Se é 1 centímetro, vou colocar aqui, ó, 1 centímetro. Pronto. Já está aqui 1 centímetro. E no acabamento 2, lembrando, estou voltado para uma cozinha. Eu vou colocar cerâmica. Se eu vou colocar cerâmica, eu coloco em média 2 centímetros. Porque eu tenho a argamassa e a cerâmica que eu estou colocando ali. Se fosse porcelanato, eu colocaria uns 3 centímetros, que o porcelanato é um pouco mais espesso, seria a argamassa mais o porcelanato. Mas como é cerâmica, eu vou colocar 2 centímetros. Então no acabamento 2 tem 2 centímetros. Agora olha como é que ficou. E olha a importância de eu saber o que é sala e o que é cozinha. As espessuras dos acabamentos são diferentes. E isso é importante na hora de fazer um projeto. Porque aí você sabe exatamente onde está um e onde está o outro. Tá bom? Então, por enquanto, eu só fiz a função e só fiz a espessura. O que eu vou fazer agora? O material. Então, agora que é a parte difícil. Por enquanto estava fácil. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui na parte difícil, que é o material. Por isso que eu falei, hoje eu só vou fazer uma parede. Eu quero que hoje seja só uma parede. Esse vídeo só vai ser uma parede. As outras paredes eu vou fazer depois, com mais calma, já tendo essa informação aqui. E não vou nem usar muito material externo. Provavelmente vou usar até os materiais que tem aqui no próprio Revit, gravados aqui na lista de materiais. No próximo vídeo eu vou pegar uma parede e vou pegar um material externo. Por exemplo, eu quero saber como seria uma cerâmica de um catálogo. Como é que eu conseguiria colocar a imagem do catálogo na cerâmica? Isso eu vou fazer num vídeo posterior. Nesse aqui eu vou fazer o material que está aqui dentro. Então vamos lá. Vamos começar a mexer no material. Primeiro material, a estrutura. Que é o quê? Que é o tijolo. Então, ó, observe que quando eu cliquei aqui, ó, apareceu essa caixinha. Vou clicar na caixinha, hein? Se eu clicar na caixinha, ele vem para a lista de materiais do Revit. Ou seja, todos os materiais aqui estão aqui no Revit. E aí o que eu quero? Eu quero colocar tijolo. Eu gosto de colocar um tijolo aqui chamado Bricks. Vamos achar ele aqui, ó. Tijolo comum, Bricks. Cliquei. Quando eu cliquei, viu que aqui, isso tudo aqui mudou? A cor, primeiro plano, o corte dele. Então, a primeira coisa, ó, coloquei tijolo, ele veio com a cor correta, ele veio com o padrão do tijolo, o padrão de fundo nenhum, também não importa, não vai aparecer, e o padrão de corte, ou seja, quando eu observar o de tijolo cortado numa planta técnica, ela vai aparecer assim. Essa imagem aqui, fazendo uma comparação de novo com o AutoCAD, é como se fosse aquela lista de achuras do AutoCAD. Então eu tenho a achura olhando essa parede de frente, eu tenho a cor como se fosse o shade dessa cor, se eu fizesse um shade, né? Lá no AutoCAD desce o comando shade, ou seja, para deixar a imagem 3D colorida, sair isso daqui. Mas eu posso também utilizar, em vez de utilizar essa cor aqui, eu posso usar a cor, a cor real, a cor de renderização. Como eu falei, essa daqui é a tela que a gente usa como se fosse a tela das achuras numa planta técnica. Mas também existe uma tela aqui que é para a renderização. Como é que eu faço para usar, em vez de utilizar essa cor, usar a cor de renderização? É só clicar aqui nessa caixa, ó. Utilizar a aparência de renderização. Vou clicar, ó, vai mudar, ó. Ficou mais escura. Por que ela ficou mais escura? Porque se eu vier aqui em aparência, ó, olha a cara dela. Então ele foi para essa cara aqui, que é a cara da imagem, que vai ser utilizada quando eu pegar essa parede e fizer um 3D renderizado. Obviamente não vai aparecer isso daqui. Por quê? Porque eu tenho várias camadas na frente.
eu já tenho chapisco, eu tenho bolsa, eu tenho acabamento. Na hora que eu fizer o 3D, não vai aparecer isso daqui. Mas, se não tivesse em outro material, seria isso daqui que apareceria, tá bom? Eu posso alterar aqui também, né? Não vou mudar nada, porque eu vou usar ele mesmo. Mais pra frente eu até posso explicar, alterar, explicar. Como eu falei, né? Mais pra frente, num outro vídeo, eu vou mostrar como a gente pega uma imagem diferente, coloca aqui, pega de um catálogo. Nesse caso, eu vou usar só o material daqui. E identidade. Eu tenho, nome, é o tijolo, que foi o que eu peguei. A descrição, tijolo comum. Classe é uma alvenaria. E poderia colocar vários itens aqui. Eu poderia colocar comentário, poderia colocar uma palavra-chave, poderia colocar o fabricante do produto, o modelo, o valor do produto. Isso é importantíssimo na hora de fazer orçamentos, porque aí lá no final eu conseguiria esse valor. O URL do produto para acesso, nota-chave e marca. Ou seja, isso tudo aqui pode ser preenchido. Nesse caso eu não vou preencher, mas se eu quisesse uma coisa mais detalhada, eu preencheria item por item para lá no final, na hora de fazer as listas, na hora de fazer quantitativo, eu ter essas informações também. Eu poderia ter uma lista de quais fabricantes, quanto de material de cada fabricante eu tenho na minha edificação. Sairia ali o fabricante, se eu colocasse o nome do fabricante aqui. Digamos que eu tenho 2 tipos de tijolos. Aí uma parte eu fiz com um tipo de tijolo, outra parte eu fiz com outro tipo de tijolo. Na hora de sair lá o quantitativo, ele mostraria quantos eu utilizei de um e quantos eu utilizei do outro. Isso é importante na hora da construção, que me ajuda a fazer tanto a parte de logística, quanto a parte de orçamento, quanto a parte de organização do meu canteiro de obras. Tá bom? Então, identidade, gráficos, aparência. Esses 2 aqui são relativos ao físico, parte física, parte mecânica, densidade do material e térmica. Todas as informações sobre as características térmicas do material. Quando eu crio um outro material, ele não vem com esses 2. Eu posso baixar essas informações. Por exemplo, digamos que eu criei um novo tijolo, mas eu não tenho as características nem física nem térmica. Mas esse tijolo que eu criei é muito parecido com esse. Eu poderia acrescentar essas informações no tijolo que eu criei. Como não vou fazer isso hoje, eu não vou me aprofundar, mas mais para frente eu vou fazer isso. Então, a parte do tijolo, 100%. Aplico e dou OK. Olha aqui o que aconteceu. A cor, que é a cor de renderização, e o padrão de corte. Tá vendo que já alterou aqui? Então, o primeiro material já foi. Agora eu vou para o substrato 1, que é o chapisco. Esse substrato 1, que é o chapisco, eu vou clicar aqui e vou clicar nele. Se eu procurar, não tem chapisco. Não tem chapisco, não tem esse material, não tem nada disso. Se eu vier aqui nos concretos, vamos lá. Concreto, faixa de areia e cimento, poderia ser um chapisco. E moldado em loco poderia ser o emboço. Eu poderia usar esse tipo de cimento, porque faixa de areia e cimento é o que a gente utiliza para fazer chapisco. E moldado em loco, se está moldando o concreto em loco, ele pode ser usado para emboço. Eu poderia utilizar esses 2. Ou eu poderia também criar um outro material com o nome de chapisco e um outro material com o nome de emboço. Isso eu posso fazer isso. Como eu falei que eu ia fazer isso em vídeo posterior, eu acredito que eu não vou fazer isso agora não. Posso até fazer depois. Mas como eu falei que eu queria fazer isso mais simples, só para mostrar os materiais que a gente vai utilizar, eu vou fazer com esses 2 materiais mesmos, que já tem aqui. Futuramente eu vou lá criar chapisco e emboço. Eu posso até, no futuro, voltar nesse material e alterar. Mas nesse vídeo eu quero fazer com esses 2 materiais. Então, para o chapisco, eu vou usar esse. As características dele aqui, a aparência, a propriedade física e térmica, como estava anteriormente. OK. Então, já foi num e eu vou no outro também. Tá aqui, OK. Olha aqui a cara dele, né, no primeiro plano. OK. Então já foi. Mudou bem pouquinho porque ele é bem pequeno. E o emboço? Clico aqui, concreto moldado em loco.
Tá vendo que a característica dele muda, propriedade física diferente, térmica diferente? Vem aqui identidade, concreto, material físico, gráfico. Quando eu for criar, também eu vou começar a escrever aqui para mostrar a diferença, né? Dou OK, ó, mudou bastante. E essa outra camada aqui é a mesma coisa. Ó. Vem aqui e mudo para concreto e loco. Lembrando, eu gosto de criar chapisco e gosto de criar emboço. Nesse vídeo, como é o primeiro em relação à parede, eu vou usar o material que existe aqui. No próximo, onde eu vou fazer as outras paredes, eu vou criar o chapisco e emboço e posso vir aqui até e alterar isso. E é até bom que eu mostre como se altera depois de tudo feito, como é que eu faço para alterar o material. Então ele está aqui. E o que falta agora? O acabamento. Então eu vou vir aqui, ó, acabamento 1 e acabamento 2. Vou primeiro no acabamento 1. Eu vou naquela mesma lógica que eu estou falando desde o início. Eu vou usar o material que existe aqui. No próximo vídeo, eu vou criar o meu material. Como eu sei que aqui de pintura só existe uma, existe outras, né? Mas uma meio que decente, que é essa faixa de estacionamento. O que é essa faixa de estacionamento? Essa faixa de estacionamento nada mais é do que aquela linha de chão de estacionamento. Tá vendo? Então, isso é uma pintura. Não é a pintura que eu quero. Repetindo. Eu poderia utilizar, escolher uma cor. Escolher a cor de Pantone, mas eu vou usar essa porque esse vídeo eu quero que seja assim, simples assim com os materiais daqui, para mostrar como é que a gente usa os materiais daqui. Então eu vou usar essa mesma, ó, faixa de estacionamento. Tá vendo que ela é amarela? A aparência dela tá aqui, ó. Vou utilizar a cor da aparência, que é um pouco mais escura. Não tem nada de achura, pintura, parte de areia, porque é uma pintura, ela é lisa. A identidade está como pintura, faixa de estacionamento, e a parte de aparência é essa aqui. Tá bom? Então aplica, OK. E na parte cerâmica, eu vou procurar alguma cerâmica que tem aqui, novamente. Repetindo, por isso que eu estou repetindo direto. Eu não faço assim, eu não gosto de fazer assim, eu gosto de criar meu material. Mas como eu quero que esse vídeo seja mais simples utilizando os materiais daqui, eu vou utilizar o que apareceu para mim. No próximo, eu vou mostrar como se cria o material, como é que eu pego as características dos meus e coloco aqui. Então, ó, material, só falta não ter cerâmica, né? Eu não sei, eu não uso, como eu não uso daqui, eu não sei. Vamos ver aqui, eu acho que tem tijolo comum, vidro, e não achei nada não. Vamos lá para cima, para cerâmica lá. Eu vou acabar queimando minha língua e tendo que fazer, só por causa disso, ó. Azulejo cerâmica, pronto, achei um aqui, ó. Vai ser esse mesmo. Ó, azulejo cerâmico, ficou horrível. A cor, a achura em corte, a aparência, cara, é uma coisa feia. A aparência dele tá aqui. Físico e térmico, tá vendo que deu diferença na física ali. Vou usar a cor de lá, porque essa cor tá horrível. Ó, usei a cor dele. A aparência, olha que a aparência dele, cara, é uma coisa feia. Ainda bem que no próximo eu vou alterar isso. Agora eu tenho certeza. No próximo vídeo, além de criar os outros paredes, eu vou alterar. Então ele está aqui. Vou mudar até a paginação. Vou fazer algumas coisas. E dou OK. Aplico. OK. Então, ó, olha como é que ficou aqui do lado. Tudo colorido. Cheio de material. Então eu tenho pintura, chapisco, emboço, chapisco, alvenaria, chapisco, emboço, cerâmica. Tá pronto? Tá pronto. Lembrando, estou falando pela 4ª vez. Com os materiais de acabamento, os materiais de substrato que eu peguei aqui na lista de materiais dele. Eu gosto de criar as minhas. No próximo vídeo eu vou fazer de novo parede e vou fazer agora criando os materiais. Criando concreto, criando chapisco, criando a pintura da cor que eu quero, criando a cerâmica na paginação do tamanho com o desenho que eu quero. Isso tudo eu vou fazer no próximo. Esse eu quero mais simples. Esse vídeo é mais simples. Se eu terminei, eu vou OK. Aqui eu vou OK. E agora já está aqui na minha mão. Observa que aqui em cima já está, ó, parede básica, sala, cozinha, 15 centímetros. Aqui já está a linha para eu poder desenhar. Aqui já tem 3 metros, que foi aquilo que eu fiz no segundo vídeo, né?
E aqui é onde que eu quero desenhar. Como é que eu faço? Ó, eu aproximo e aí eu vou desenhar aqui em cima. Para desenhar, eu tenho algumas opções. Eu posso desenhar na linha central, que é sempre o melhor. Eu posso clicar aqui, eu posso desenhar a linha central no núcleo, face acabamento externo, face acabamento interno, face externo, ou seja, quais são essas alterações? Eu posso clicar aqui, ele me dá, em vez dessa linha guia aqui central, uma linha guia lateral, como por exemplo aqui, ó. Tá vendo? Eu posso clicar aqui e ele clicar para o lado de dentro, para o lado de fora. Então eu sempre gosto de usar esse daqui, ó, linha central da parede. É a maneira mais fácil. Mas em alguns casos eu uso os outros. E eu vou mostrar quando que a gente usa os outros. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar daqui, que é onde que é a parede, até aqui, ó. Tá vendo que ela já é um pouco maior do que a outra, né? Até aqui, ó. Até esse limite aqui, ó. Tá aqui. Mas, se olhando assim, você vê algumas coisas esquisitas, né? Primeira coisa esquisita. Pô, tá branca? Ela era colorida, ó. Se eu ver aqui na parede, ela é toda colorida. Por que apareceu branca? Essa é a primeira coisa esquisita. A segunda coisa esquisita. Poxa, ela ficou fora aqui, ó. Por que ela ficou fora? De propósito. Porque se eu quiser continuar a parede, eu continuo daqui do meio e vou embora. Então, essa é a primeira coisa. E por que ela não tá aparecendo do jeito que eu quero? Por causa daqui embaixo, ó. Lembra no primeiro vídeo que eu mostrei a função desses dois itens aqui? O item que fala um pouquinho sobre o detalhamento e outro que fala sobre as cores? Eles não estão ativos ainda. Eu vou ativar agora e aí vão aparecer os detalhes. Primeira coisa, eu quero que apareçam os detalhes, esses detalhes aqui, ó, de divisão. Como é que eu faço para aparecer esse detalhe de divisão? Eu venho aqui no nível de detalhe, em vez de estar no baixo, por isso que não tem nada, eu vou colocar no alto. Ó, apareceu as divisões. E agora eu quero que apareçam as cores. Essas cores aqui, ó. Como é que eu faço? Venho aqui no segundo item e venho aqui, ó, sombreado. Agora estão as cores. E observa uma coisa que aconteceu. Porque eu desenhei da direita para a esquerda. Se eu tivesse desenhado da esquerda para a direita, teria ido direito. Mas eu desenhei da esquerda para a direita e isso saiu assim. Ó, vou modificar, vou aproximar, ó. O que é pintura foi para a cozinha e o que é cerâmica foi para a sala. Se eu tivesse desenhado, por exemplo, a parede aqui, ó, face de acabamento externo ou interno, na hora de fazer esse comando que eu vou fazer agora, poderia dar errado. Por quê? Porque a linha de referência dele não seria centralizada. Como eu usei esse comando aqui, na hora que eu desenhei, eu usei linha central, a minha linha de referência é central. Se a minha linha de referência é central, olha como é que é fácil alterar isso, ó. Eu venho em modificar, clico na parede e venho aqui, ó. Eu tenho duas opções. Ou eu clico aqui na barra de espaço do meu teclado. Ó, o que aconteceu, ó? Alterou. Ou eu posso clicar aqui no desenho e clicar nessa seta aqui, ó. Que ele faz a mesma coisa. Tá vendo? Vou aproximar. Vou clicar na parede, vou clicar na seta e ela foi. E observe que quando eu clico na parede, já aparece o tamanho da parede que está aqui. Ela está com 3,12. Dessa bolinha até essa bolinha. Eu poderia pegar essa bolinha e também jogar para cá, ó. Agora está com 3,19,50, ou seja, já peguei tudo. Mas aí eu contradisse aquilo que eu falei. Mas depois, quando eu for desenhar outras paredes, vocês vão ver que isso se ajuda e você consegue fazer essa conexão. Então observe agora que eu já tenho uma parede. Mas lembrando, o Revit não é AutoCAD. No AutoCAD já estaria mais do que satisfeito, porque eu estou vendo minha parede em 2D. No Revit a gente vê isso em 3D também. Mas observa, aqui do lado não tem nada de 3D. Como é que eu faço para ver essa parede em 3D? Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Tá vendo essa casinha aqui em cima? Se eu clicar nessa casinha, ó, olha o que vai acontecer, ó. Ele apareceu em 3D e ele criou aqui, ó, vistas 3D. Então eu já tenho nessa aba o 3D, que é o que eu estou vendo aqui agora. Se eu aproximar, duas coisas a gente consegue ver. Primeiro, que o desenho de referência sumiu. Por que o desenho de referência sumiu? Porque quando eu baixei ele no segundo vídeo, eu cliquei lá no ícone para aparecer só no nível 1. Ou seja, ele só aparece aqui no nível 1.
E eu gosto disso porque quando eu venho aqui no 3D, eu vejo realmente o que eu estou fazendo. E a segunda coisa esquisita, de novo ficou branco, eu não tinha mudado para ele ficar colorido aqui, só que eu mudei para ficar colorido nesta vista, nesse nível 1. Se eu agora mudei para o 3D, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho que alterar ele para qualidade alta e eu tenho que colocar ele colorido, que agora ele já está. Ó. Amarelo para a sala e a cerâmica para a cozinha. Pô, mas ficou meio desorganizado aqui agora, né? Não está mais isométrico. Se eu clicar aqui, ó, na casinha, no 3D, ó, ele volta a ser isométrico. Se eu clicar aqui nessas setas aqui, ó, ele vai alterando a vista. Tá vendo? Ó, ele vai alterando. Se eu aproximar com o scroll, clicar nele e no shift, ó, eu consigo ir mexendo no meu desenho. Então eu consigo fazer muitas coisas. Por isso que nesse desenho quis ser simples. Eu quis fazer uma parede, quer dizer que não ficou tão simples, né? Com o material usado do próprio material do Revit, para mostrar para vocês como é que se faz isso. Aí no próximo vídeo eu vou fazer as outras paredes, mas usando os meus materiais. E observe que eu já tenho os níveis aqui, eu tenho que alterar os níveis. Eu estou com 3 de altura, né? Eu fiz a parede com altura, eu não fiz a parede atrelada a nível, que é o que eu vou mostrar também nos próximos vídeos. Como eu faço para a parede ficar atrelada a nível, não a tamanho. Isso é importante na hora de fazer o projeto. Quando você quer fazer alguma alteração, tudo abaixa junto, não precisa ir de parede em parede, abaixando, aumentando parede. Então isso eu vou fazer no próximo vídeo, onde eu vou continuar com parede, mas agora eu vou fazer as paredes minhas, com a textura que eu quero, com a paginação que eu quero, com a cor que eu quero, com o material que eu quero. Tá bom? Então valeu e até a próxima.